Hoje vamos compartilhar com todos vocês mais essa história do grande tratado da sabedoria, o Tadhutuva, do venerável Nagarjuna. Da última vez que falamos sobre o Parinirvana do Buda, o venerável Mahakāshyapa disse a todos os discípulos do Buda que, se eles desejassem apreciar e serem gratos pela bondade do Buda, deveriam ficar no mundo para compilar as escrituras, os ensinamentos, mantendo o Dharma no mundo, para que as futuras gerações também pudessem se beneficiar do Buda Dharma. Naquela época, o venerável Mahakāshyapa selecionou apenas 1000 grandes arahats para reunir e compilar os ensinamentos, e apenas 1000 por questões de alimentação e alojamento. Hoje vamos compartilhar o que aconteceu no primeiro conselho do Dharma, liderado pelo venerável Mahakāshyapa. A história de hoje se chama O Banimento de Ananda do Conselho do Dharma. Naquele momento, o venerável Mahakāshyapa chegou com 1000 homens à cidade de Rajagraha, no monte Gridakruta. Ele falou ao rei Ajatasattu: ao nos fornecer comida, faça com que seja trazida para nós todos os dias. Estamos agora no processo de compilar e coletar os repositórios das escrituras, o Sutra Pitaka, e não podemos ser distraídos por outras atividades. Eles residiram lá durante os 3 meses do retiro de verão. Na primeira quinzena, durante a recitação dos preceitos, eles reuniram o Sangha em harmonia. Mahakāshyapa entrou na concentração e, usando o olho divino, examinou a assembleia para ver quem ainda tinha aflições, as quais ainda não havia posto um fim nelas. Portanto, quem deveria ser expulso da assembleia. Houve apenas uma pessoa, Ananda, que não havia colocado um fim às aflições. Os outros 999 haviam eliminado todo o fluxo de impurezas. Eles eram puros e, portanto, desprovidos de contaminações mentais. Mahakāshyapa saiu da concentração e, do meio da assembleia, puxou Ananda pela mão, dizendo: agora estamos empenhados em coletar e compilar o repositório do Sutra Pitaka, no meio da assembleia pura. Porque suas aflições ainda não terminaram, você não deve permanecer aqui. Neste momento, Ananda ficou envergonhado, chorou com tristeza e pensou consigo mesmo: por 25 anos eu acompanhei e servi o Bhagavan, provendo-lhe assistência. Nunca antes estive tão amargamente angustiado. O Buda foi verdadeiramente muito virtuoso, gentil, compassivo e paciente. Depois de ter esse pensamento, ele se dirigiu ao venerável Mahakāshyapa, dizendo: a força de minhas habilidades é tal que eu poderia ter realizado o caminho há muito tempo. Acontece que não era permitido aos arahats no Dharma do Buda a fornecerem assistência ou a servir o Buda. É só por causa disso que mantenho as aflições residuais que ainda não foram totalmente cortadas. Mahakāshyapa disse: você ainda tem transgressões. A intenção do Buda era tal que ele não queria permitir que as mulheres se tornassem monjas. Porque você pediu tão persistentemente, o Buda permitiu que elas pudessem seguir o caminho monástico. Por causa disso, depois de apenas 500 anos, o Dharma correto do Buda declinará e diminuirá. Nisso você cometeu uma transgressão. Ananda disse: eu senti pena de Gautami. Além disso, o Dharma de todos os Budas dos 3 períodos teve uma comunidade quádrupla.
Por que então somente o nosso Buda Shakyamuni ficaria 100 anos? Mahakāshyapa falou de novo. Quando o Buda estava prestes a entrar no Nirvana e se aproximava da cidade de Kushinagara, suas costas começaram a doer. Ele estendeu o manto, dobrou-o em 4 camadas, deitou-se e disse-lhe: preciso de água. Você não providenciou para ele. Nisso você cometeu uma transgressão. Ananda respondeu: naquela época, 500 carroças atravessavam e bloqueavam o curso d'água, e em sua passagem flotava água turva e suja. Foi por isso que não peguei água. Mahakāshyapa respondeu: mesmo considerando que eles fizeram a água ficar suja, o Buda tem grande poder espiritual, pelo qual ele é capaz de fazer com que até mesmo um grande oceano de água poluída se torne puro. Por que você não deu água a ele? Nisso houve uma transgressão cometida por você. Vá e faça o arrependimento. Mahakāshyapa falou de novo. O Buda, como forma de alertá-lo, disse: se houvesse uma pessoa que cultivasse bem as 4 bases do poder supernatural, sua vida poderia continuar por um kalpa ou um pouco menos do que um kalpa. O Buda havia cultivado bem as 4 bases do poder supernatural. Ele conseguiria continuar com sua vida por um kalpa ou um pouco menos que um kalpa. Mas você permaneceu em silêncio e não respondeu. Ele colocou essa questão diante de você 3 vezes, mas você deliberadamente permaneceu em silêncio. Se você tivesse respondido ao Buda, o Buda cultivou bem as 4 bases do poder supernatural. Ele deve permanecer por um kalpa ou talvez um pouco menos do que um kalpa. Foi por sua causa que o Buda, o Bhagavan, foi levado a fazer uma entrada precoce no Nirvana. Nisso você cometeu uma transgressão. Ananda disse: naquele momento, Mara obscureceu minha mente. Foi por isso que não falei nada, não pude responder. Não foi o caso de eu ter deixado de responder ao Buda por causa de má intenção. Mahakāshyapa falou de novo. Ao dobrar o manto para o Buda, você pisou nele. Nisso você cometeu uma transgressão. Ananda disse: naquela hora veio uma grande rajada de vento e ninguém estava ajudando. Quando peguei o manto, o vento soprou de tal forma que ele caiu sobre meus pés. Não é o caso de que eu fui desrespeitoso e deliberadamente pisei no manto do Buda. Mahakāshyapa disse: você cometeu esses tipos de transgressões. Você deve se arrepender de suas transgressões na presença do Sangha. Ananda disse: tudo bem, devo concordar com as instruções do venerável Mahakāshyapa e do Sangha. Naquele momento, Ananda se ajoelhou, juntou as palmas das mãos, arrumou seu manto com o ombro direito descoberto, tirou as sandálias e se arrependeu daquelas transgressões. Do meio da assembleia, Mahakāshyapa conduziu Ananda pela mão e disse a ele: corte e elimine completamente o fluxo de contaminações e em seguida você pode voltar. Enquanto suas aflições residuais não tiverem postas a um fim, você não pode entrar. Depois de dizer isso, ele trancou a porta. O significado das palavras do venerável Mahakāshyapa para Ananda é: você deve trabalhar duro, pois ainda não é um grande arahata, ainda não é um liberado. Por isso, agora você não tem permissão para reunir as escrituras. Então, finalmente, Ananda foi banido do conselho. Depois do Parinirvana do Buda, a primeira coleção de sutras e escrituras foi liderada por venerável Mahakāshyapa.
Por ele ser mais inclinado às práticas ascéticas e ao veículo do Sravaka, as escrituras compiladas naquela época enfatizavam esse tipo de práticas e a liberação própria. Mais tarde, houve outros conselhos do Dharma que compilaram várias escrituras do veículo do Bodhisattva em vários lugares por onde o budismo floresceu. O venerável Mahakāshyapa selecionou os grandes Arahants, com 6 poderes supernaturais e 3 liberações, para reunir os ensinamentos do Buda. Embora Ananda fosse primo do príncipe Siddhartha Gautama e assistente do Buda, ele não pôde participar do conselho do Dharma por ainda ter transgressões pelas quais ele ainda deveria se arrepender. E além disso, ele ainda não havia colocado um fim às aflições e não era um liberado. Na próxima vez falaremos o que ocorreu com Ananda após ele ter sido banido do conselho do Dharma. Essa história era o que queríamos compartilhar com vocês. Amitofo.